Perfect Blue versus Cisne Negro, inspiração ou cópia? E esse é o segundo vídeo da série Inspiração ou Cópia aqui no canal, até com a volta do diretor gênio da animação japonesa, Satoshi Kon. No outro vídeo eu falei de Inception versus Paprika, falando que Inception seria uma cópia de Paprika, e agora eu vou falar de Cisne Negro sendo uma cópia de Perfect Blue, porque eu acredito que sim, é uma cópia. Para mim, a diferença entre inspiração e cópia é o seguinte: a inspiração é quando você pega uma cena para fazer um referencial, pega um conceito e usa ele bem como referência mesmo, para poder passar o seu ponto, mas você não copia tudo, você não copia a cena, você não copia ideias totalmente iguais para dentro do seu filme. Quando você faz isso, para mim, aí vira uma cópia. Uma ideia de inspiração, falando do diretor Darren Aronofsky e de Perfect Blue, porque Darren Aronofsky, ele é o diretor do Cisne Negro, ele também fez Hacking para um Sonho. Quando ele fez Hacking para o Sonho, ele comprou os direitos de Perfect Blue para poder fazer uma cena da banheira, que era igual de um filme com o outro, mas ele achou que era super importante ter essa cena igual, e ele pegou como uma inspiração. Aí sim é uma inspiração, uma cena única que é para passar um ponto. Mas, de modo geral, eu acho que no caso de Perfect Blue e Cisne Negro, não foi só uma inspiração, foi uma cópia. Agora, muita gente que deve estar vendo o vídeo deve estar pensando, pô, mas não tem como ser uma cópia. As histórias são muito diferentes. No caso do Perfect Blue, ela é uma história que se passa nos anos 90 e ela tem elementos de idols japonesas, que é uma mulher, que é uma cantora idol, que recebe sair do mundo das idols e ir para a parte da atuação. E no caso do Cisne Negro, é uma menina vivida pela Natalie Portman e a missão dela dentro desse filme é se tornar a grande dançarina daquele balé e fazer e virar o Cisne Negro, né? Porque ela teria que virar esse Cisne Negro dentro do balé, dentro daquela peça que é super memorável dentro da Broadway. Então, são duas histórias, se você for ver o conceito, só o conceito das histórias, obviamente elas são diferentes. Mas sabe como eu trato esse filme Cisne Negro? Eu trato que ele é a versão americana do Perfect Blue. Porque os conceitos apresentados em Perfect Blue não teria como ser feito numa adaptação americana. Porque os conceitos que o Satoshi Kon usou aqui no Perfect Blue são de elementos que são muito presentes dentro da cultura japonesa. Por exemplo, as idols. Idols no Japão, que são essas pessoas que tem normalmente a banda, que normalmente é essa pessoa que vive de ser essa idol, essa pessoa, não existe esse conceito nos Estados Unidos ou em outro lugar do mundo, existe no Japão. Essa ideia, esse conceito, e com isso, como elas vivem, como é a ideia de mundo dela, como os fãs dela tratam ela, é de uma coisa muito específica do Japão. Que não é do mesmo jeito do resto do mundo. Então o Cisne Negro, ele nunca conseguiria fazer uma cópia exata, porque acaba caindo muito numa coisa cultural. O Cisne Negro, ele é uma coisa que já acaba englobando a parte da fama. Só que aí é que entra o ponto. Apesar da primeira camada dos dois filmes não serem igual, porque a primeira camada seria a parte do roteiro, o que a história quer contar, quando você vai entrando no que os filmes querem contar, na parte de mensagem, na parte de personagem, na parte de cenas, você vê que aí está a parte de ser uma cópia um do outro. Porque vamos lá, qual que é os dois conceitos que começam a entrar dentro dos filmes? No caso de Perfect Blue, a ideia é que a personagem, a Mima, ela teria a ideia de que os fãs começaram a não gostar dessa nova fase da vida dela, que ela virou uma atriz. Então ela começa a ser perseguida e ela, a partir disso, acaba criando esse monstro dentro dela, dessa coisa de perseguição, dessa ideia das pessoas estarem perseguindo ela, dela não se sentir segura. Essa parte da fama dela faz com que ela sinta isso e crie uma nova personalidade dentro dela, onde ela até acaba se perdendo. No caso de Cisne Negro, acontece a mesma coisa, porque ela sempre viveu ali no balé e finalmente ela conseguiu virar a atriz principal dentro daquela peça, dentro daquele balé.
Quando ela foi fazer isso, ela também criou uma nova personalidade. Ela também criou essa nova personalidade dentro dela. E se você começar a ver conceitos de filme com o outro, aí é que você entra mais de cabeça. Porque as duas criam duas personalidades. Se você analisar cenas do filme, mesmo que elas sejam diferentes, você vê que elas têm o mesmo conceito. Por exemplo, tem uma cena no Perfect Blue onde a Mima tem várias fotos dela no quarto e as fotos começam a se mexer seguindo ela. No filme do Cisne Negro, a Nina, até o nome delas é parecido, se você ver. No Perfect Blue ela chama Mima, no do Cisne Negro ela chama Nina. Ela tem uma cena que a mãe dela pinta vários quadros dela, e os quadros também criam uma vida. É uma cena bem parecida. O momento de grande virada do filme, dos dois, também envolve uma parte mais da sexualidade das personagens. Na parte do Cisne Negro, tem uma parte onde a Nina, que é vivida pela Natalie Portman, e a personagem da Mila Kunis, elas têm uma certa relação sexual. Ela imagina essa relação sexual. E isso é o que desperta, a partir daí, pra ela criar essa rivalidade com essa pessoa, que vai fazer no final ela virar o Cisne Negro. Na parte da Mima, no Japão, eles consideram que a idol é uma coisa meio intocável, uma coisa perfeita e pura. Quando ela vira atriz, ela acaba virando uma época modelo e ela também aparece nua nas fotos. E também ela grava uma cena de estupro dentro do filme dela. E tudo isso faz com que ela também perca a inocência. Então, nesses dois filmes, os dois personagens também têm esse conceito da inocência que é tirada a partir de uma sexualidade. Você também tem o lance que também é uma outra relação muito grande, que é o lance dos espelhos. O tempo inteiro elas se olham no espelho, porque o espelho diz muito sobre você. E o cinema usa muito o espelho para poder fazer essa metalinguagem de ser o inverso de você e tal. E esses dois filmes usam muito isso, até com cenas muito parecidas. A Mima em Perfect Blue no metrô, no trem que ela pega, e a Nina no metrô. Então, esses conceitos acabam fazendo pra mim com que um filme acaba sendo uma cópia do outro. Você pergunta assim, como é a versão americana e um pouco mais moderna de Perfect Blue? É Cisne Negro. Tanto que no Perfect Blue ela ainda usa fax. Ela é uma pessoa que ela é jovem e ela não sabe mexer na internet, ela não sabe abrir a internet. Então, esses pontos, pela parte cultural e pela época que o filme se passa, esses pontos mais superficiais do filme acabam sendo sim diferentes. Mas quando você entra nas camadas e vê como as personalidades são construídas, como elas são desenvolvidas, como elas são mudadas ao longo do filme, você vê sim muitas semelhanças, coisas praticamente iguais. E tem sim cenas que são parecidas. Por exemplo, como eu já falei algumas aqui, como a do quadro, como a dos espelhos, com a parte da sexualidade. Você também tem, por exemplo, uma cena clássica que é no final do filme do Perfect Blue, que é a hora, e também durante os sonhos, que a Mima, ela vê muito a parte dela ainda quando estava no palco. Então ela abriu os braços e através disso ela viu uma grande luz em cima dela. E também tem a cena do caminhão no final do filme, que também é bem marcante. No caso da Nina, no Cisne Negro, sempre que ela tá na frente do palco tem essa coisa da luz, que é uma referência clara, quadro a quadro, você vê que é muito parecido. E o final do filme dos dois também, apesar de ser diferente, também tem um conceito meio de liberdade, de uma forma, daquela pressão que ela vivia. Você, no final do Perfect Blue, tem todo aquele conceito dela meio que se livrar dela mesma, dela se ver em outra pessoa e ela meio que conseguir sair e se livrar dessa parte, toda essa paranoia que ela tinha, dessa dupla personalidade, enquanto no Cisne Negro ela acaba morrendo no final do filme, se libertando também, chegando no auge do que ela queria e se libertando. Todos os conceitos do filme são muito parecidos, e por isso que sim, eu considero que Cisne Negro é uma cópia de Perfect Blue. Vale sempre lembrar uma coisa que eu falei lá no outro vídeo do Inception. Falar que é uma cópia não quer dizer que o filme fique ruim, ou que o filme se transforme em algo ruim. Ele continua sendo um filme bom. Eu gosto do Cisne Negro, posso até discutir sobre o Oscar na época que ele ganhou, que eu acho que é meio... não sei se ele merecia mesmo, mas eu acho um filme excelente e eu adoro o Darren Aronofsky, eu acho ele um diretor fantástico. E eu adoro Perfect Blue, eu acho um filme incrível também. O conceito de mundo, tudo que ele apresenta, de um cara tão inteligente como Satoshi Kon, faz com que o filme seja fantástico. E eu não falo isso só pelo Perfect Blue, ele também tem o Paprika, ele tem o Tokyo Godfather, ele tem filmes fantásticos e ele é um diretor muito bom. Então, pra mim, não é um filme ruim, mas acaba sim, pra mim, sendo Cisne Negro uma cópia de Perfect Blue por tudo que eu falei nesse vídeo. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Cisne Negro? O que você acha de Perfect Blue? Comenta aqui embaixo. E comente também se você acha que é uma inspiração ou uma cópia. E eu volto
no próximo vídeo.